Olá pessoal, nessa aula a gente vai estudar o que são joints. Joints são deformadores que a gente usa como se fossem esqueletos por baixo do personagem para deformar a nossa geometria de um personagem, por exemplo, que teria uns ossinhos, né? Teria o esqueletinho de baixo do nosso personagem para ter a mão que mexe igual uma mão, para ter a cabeça que rotaciona. Então a gente vai criar esses esqueletinhos assim nos nossos projetos. Só que nessa aula é uma aula ainda teórica para a gente entender o que é a ferramenta chamada joint e como ela deforma a nossa geometria. A forma que ela deforma a geometria se chama skinning. Skinning é como o joint deforma a nossa geometria. A gente vai ver isso nessa aula. É bem simples, não se preocupem, mas precisa da gente definir o que são cada uma dessas etapas. Então, aqui no caso, eu vou criar para começar um joint. Vou criar um joint para vocês verem. Então, vem aqui nesse menu do Animation aqui, tá? Tem aqui Skeleton e vocês têm aqui uma primeira ferramenta que se chama Joint Tool. Essa Joint Tool não tem mistério. Você clica aqui na sua tela, ela vai clicando para você, ó. Como a gente fez aquelas curvas daquela vez, ela clica aqui, ela cria como se fosse um joint mesmo para a gente. Ou seja, o que é o joint? Quando no final, quando estou satisfeito desse que eu criei, aqui, ó, vocês apertam Enter que ele vai criar para vocês a hierarquia. O joint 1, joint 2, joint 3, joint 4. Joint, na verdade, é uma articulação. Então, no caso, olha para você ver, se você pegar esse joint daqui, ele te habilita rotacionar isso daqui, ó, e os outros joints que são filhos dele estão seguindo do mesmo jeito, tá? Então imagina que é como se fosse uma hierarquia de esqueleto, um esqueletinho dentro do outro, ou se você quiser chamar de articulação, pode chamar de articulação. O legal é que se eu pego vários, por exemplo, eu posso deletar essa cadeia aqui, criar uma cadeia mais retinha, que fica mais fácil de vocês verem, ó. Vou criar uma cadeia um pouco mais retinha, não está muito reta assim não, mas se a gente seleciona vários deles assim, por exemplo, olha que legal se a gente rotaciona todos juntos, aí eles vão fazer uma rotação, olha, bem mais, digamos, orgânica, tá? Porque eles estão numa hierarquia, olha lá, em que cada um, ao rotacionar, leva o filho. Tá? Então isso daqui é uma coisa bem orgânica que o Maya nos mostra tecnicamente como se fazer uma dobrada assim de dedo, por exemplo, onde eu tenho um joint filho do outro, né? Então eles dobram assim, ó. Esse aqui é o joint primeiro, o outro joint, o terceiro joint e tal. Só para definir um pouco de conceito com vocês, joint, o que é mais importante no joint é a bolinha, porque a bolinha define o pivô da rotação. Esse shape que aparece aqui, que é igual a um cone ligando dois joints, no caso duas bolinhas, esse shape se chama bone. Ele não se precisam preocupar com ele é como se fosse uma informação visual, ok? O que a gente precisa saber realmente é a posição de onde está essa bolinha para que ela tenha um bom pivô. Então, por exemplo, no dedo, quando a gente for fazer o nosso joint do dedo, a gente tem que colocar a bolinha bem no centro, onde vai ser a articulação vai rodar. Não adianta a gente colocar a bolinha aqui no meio, de onde não interessa que ela rode, e depois querer que ele deforme lá atrás. Não. O conceito do joint é justamente coloque no lugar certo o pivô do joint, que ele vai rotacionar e a deformação vai ficar bonita. Então, quando a gente for fazer isso no nosso modelo, eu vou iniciar novamente aqui uma nova cadeia de joints, no caso para um cilindro, só para explicar para vocês a conexão de deformação do joint com o cilindro. Então, vamos lá. Create polygons primitive cilindro. Então, eu crio um cilindro, eu vou criar ele deitado aqui só para facilitar na nossa grade, por exemplo, subdivisão no eixo dele. Tá boa, subdivisão na altura eu vou colocar umas 20 aqui na subdivisão de altura e a altura dele de 10. Vamos ver se o tamanho dele ficou bom. Ficou bom, eu vou rotacionar ele aqui, por exemplo, lateralmente, eu vou pôr até maior, viu? Vou colocar ele como 15. Isso, 15 está bom. E eu vou arrastar ele aqui menos 90 graus. Vou arrastar ele aqui para a nossa lateral, só para facilitar que a gente vai criar os nossos joints para ele aqui, ok?
Para melhorar a visualização, eu vou deixar essa opção aqui de wireframe sobre o shading ligada, que é essa opção aqui, tá? Vocês poderiam vir aqui em shading, wireframe on shaded, ok? É a mesma coisa. Aqui não tem nada, só tem a nossa geometria. Antes de fazer o skinning, antes de fazer qualquer coisa, a gente sempre deleta o histórico e dá um freeze transformation. Sempre, sempre, sempre. Porque aí a gente não tem nenhum problema antes da deformação de existir qualquer valor aqui. Então a gente faz um delete history, que ele apaga o histórico de criação do nosso modelo, e vai ali no modify freeze transformation. Vou criar um atalho para ele aqui, ó. Dá para eu arrastar com o botão do meio, colocar uma coisa do lado da outra aqui. Então, porque eu sempre faço delete history e um freeze transformation, ele reseta aqui, tá? Então, isso daqui, digamos que é o meu tubo GO, ok? É a minha geometria que eu vou deformar. E eu vou criar agora a minha cadeia de joints. Então, no caso, eu vou criar minha cadeia de joints assim, ó, create skeleton, joint 2. Eu vou vir em wireframe, fica mais fácil de eu trabalhar, e eu vou snapar o meu joint na minha grade, que no caso é essa grade aqui do fundo. Para snapar, eu posso segurar o X, que ele vai snapar na grade, que é o mesmo que ele mostra aqui pra gente. Quer ver, ó? Esse primeiro botãozinho ali, ó. Tá vendo ele acendendo aqui quando eu clico no meu X aqui, teclo X? Ou então poderia só deixar ele ligado clicando nele. Então ele já vai snapar na grade. Então eu vou fazer com o meu X, eu sou mais acostumado com o X. Faço aqui no 0, clico, aí depois eu clico aqui no 2, no 4, no caso eu estou pulando uma grade da outra só para ter uma distância legalzinha entre um joint e outro, ok? Então, ó, eu criei aqui uma série de joints e aperto o Enter, ele criou para a gente aqui esses joints, e eu vou associar esses joints aqui igual a gente tinha agora mesmo, tá? O que eu fiz foi snapar na nossa linha para que eles não tenham nenhuma rotação. Eles fiquem todos bem orientadinhos, tá? O que eu vou fazer é associar esses joints como deformadores do nosso cilindro. E isso se chama criar o skinning, porque o node de conexão, que é o node de deformer entre o joint e o modelo, se chama Skin Cluster. Desculpa se for muito técnico, mas eu vou selecionar aqui, por exemplo, os nossos joints. E o último eu não vou associar ele não, porque o último eu não vou dobrar, ele está para fora lá, tá? Não liga para ele não, vamos fazer o skinning só até o penúltimo. Seleciono os meus joints, por último seleciono a minha geometria, e eu venho aqui no nosso menu de skinning, apresento para vocês o skinning, ele é esse carinha daqui, que a gente vai sempre pegar essa primeira opção por agora, porque depois dá para a gente ver outras opções quando a gente for avançar no curso de rigging, ok? E skinning também. Então, Smooth Bind, se a gente vê as opções do Smooth Bind, tem várias opções aqui, tá? Podem deixar essas opções como default no início, quando vocês estiverem trabalhando, mas depois vocês vão ver que dá para a gente mudar as opções aqui e criar coisas mais legais, aproveitar melhor essa ferramenta. Eu não vou mostrar agora porque é a primeira vez que a gente está tendo contato com isso. Então, simplesmente Bind Skin, clica aqui, e o que ele fez? Olha lá, quando fica roxinho, quer dizer que existe um deformador deformando essa geometria, tá? Então, se eu seleciono o deformador e a malha fica roxa, olha lá, ela estava azul, mas se eu seleciono alguma coisa que fica roxa a malha, ela existe uma deformação. Ao clicar nesse skinning, olha o que acontece. Os meus joints ficaram até coloridinhos, ó, cada um de uma cor. Não sei se dá para ver bem aí na nossa viewport. Se eu der um hide aqui no nosso modelo, talvez dá para ver, tá? Ctrl Shift H, volta com a nossa geometria. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que criou-se aqui um deformador chamado Skin Cluster. Olha lá, ele tem um envelope, que é a força que ele está entrando como deformação, e algumas outras coisinhas que a gente não precisa se preocupar agora. Só para mostrar que existiu agora um Skin Cluster, que é o nosso deformer. O Skin Cluster é sempre o deformer do joint. O que agora que é legal de se ver é que se a gente seleciona o joint e a gente, por exemplo, pega o primeiro e move ele, olha lá,
ele move todos os outros joints que estão movendo a nossa geometria. No caso, se eu rotacionar ele, ele rotaciona como se estivesse todos indo. E o legal é que se eu pego o segundo e movo o segundo, olha lá, ele está deformando a nossa geometria. Se eu rotaciono, ele rotaciona também a nossa geometria, mas é como se ele fizesse uma dobra aqui, tá vendo? Vou ver em um shading, a gente pode pedir essa última opção aqui, ó, que é igual aquele íconezinho da Steam, né? Não sei se vocês conhecem, mas você clica nele, ele vai mostrar os joints por cima do seu wireframe, tá? Fica mais fácil talvez de ver. O que é que acontece é que se a gente rotaciona os nossos joints, eles vão rotacionar agora levando a nossa geometria, tá? Existem maneiras de pintar essa influência que eles dão na nossa geometria. Essa ferramenta de pintura, a gente pode ver ela um pouquinho como que é bem rápida, é muito fácil. É uma ferramenta de pintura de deformação. Só para a gente conseguir fechar essa ideia de skin cluster, a gente precisa ver a pintura. Para fazer a pintura desses skin clusters, a gente vem aqui nesse menu Skinning, a gente tem aqui essa ferramenta Tools, que é a primeira, Paint Skin Waves Tool. Eu vou habilitar ela aqui no Options dela, ela vai abrir para mim aqui as opções, olha, listando para mim os joints, e eu tenho a mesma hierarquia de joints que eu criei, elas estão ali. Tá? E ela mostra pra gente, olha, que quem está em branco aqui, ó, são os vértices que foram... Opa, eu vou tirar essa telinha aqui que fica mais fácil, ó. São os vértices que estão totalmente sendo influenciados pelo joint 1, no caso. Aí se eu ver o joint 2, são todos os vértices que estão sendo influenciados por esse joint. Então, ele faz como se fosse um degradê entre o preto, que quer dizer zero de influências, e o branco, que quer dizer máximo de influência, o valor 1. Então, ó, cada um desses joints tem o seu valor. Se eu quisesse, por exemplo, a partir desse joint aqui, fazer daqui para cá os outros joints não influenciarem mais, porque olha, inicialmente aqui, se eu pegar o rotate e rotacionar esses caras, eles estão rotacionando, tá vendo? Mas se eu não quiser que ele funcione mais e passe o valor todo para esse outro joint, eu tenho que vir aqui nesse painel de pintura, seleciono o joint que eu quero, por exemplo, no 6, e pinto aqui, por exemplo, Replace valor 1. Aí se eu pintar o Replace valor 1 aqui daqui para frente, olha lá o que acontece. O meu modelo deixa de ficar pretinho ali no caso, tá? Eu pinto aqui esses valores, e se eu rotaciono agora o meu joint, ele vai ficar levando os outros, olha, como se fosse durinho. Se eu tentar rotacionar esse joint daqui, ó, ele já não vai ter tanta influência. Ele ficou uma rebarbinha aqui para trás, mas não se precisa preocupar, só estou mostrando tecnicamente que a gente consegue fazer a mudança de pintura da deformação do nosso cluster usando essa ferramenta, que é a primeira vez que a gente está vendo essa ferramenta, mas que é interessante da gente ver que um skin cluster é uma coisa que dá para a gente fazer várias coisas, como isso aqui, ó, deformar a nossa geometria para ela ficar do jeito que a gente quiser, rotaciona para cá, rotaciona para lá, e assim vai, tá? É só para mostrar para vocês que é assim que a gente começa a criar um deformador usando joints através do skin cluster, que vai influenciar uma geometria para a gente poder deformar ela, tá? É um pouquinho complexo, isso daí eu acho que é uma coisa mais técnica do Maya, mas não se preocupem que a gente vai usar isso daí de uma maneira bem simples, e vocês vão ver que vai ficar legal o nosso projeto. Isso aí, valeu!